Estamos de volta e olha, no nosso programa de hoje, quando o tema é um tema tão importante, porque estamos falando acerca da família, como cuidar da minha família, como cuidar do meu casamento, eu recebo aqui nos estúdios do nosso programa uma presença muito querida, é a presença do Padre Rafael. Padre Rafael, o senhor seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. A casa já o conhece bastante, a Rede Século XXI é muito grata pela vida do Senhor, a Associação do Senhor Jesus é muito grata. E com esse tema que nós vamos tratar hoje, Padre, mais do que nunca, a sua presença nos alegra, saiba disso. Muito obrigado, Padre Márcio, obrigado pela acolhida também, mais uma vez, da TV Século XXI, que é uma casa que sempre nos acolhe de braços abertos. Eu me sinto muito bem aqui quando eu venho. Aliás, é sempre um momento para mim também de oração, de descanso até nesse local. Digo para Padre Eduardo, aqui parece até um mosteiro, né? Por trás de todo o estúdio, de toda essa beleza dos estúdios aqui, a gente sempre tem um clima de oração que é muito agradável, né? Isso nos faz muito bem e é uma alegria estar aqui com você nesse programa, né? Um programa bonito também, que leva felicidade para todo mundo e para nós também que estamos aqui, né? Amém, amém, Padre. Padre, o senhor falava de descanso e antes de voltarmos aqui no ar, o senhor estava partilhando um pouco da sua correria, né? Essa correria de evangelização. Pois é. É nisso que nós colocamos a nossa alegria, a nossa vida. Eu acho que seria muito interessante que o senhor se apresentasse, Padre, e falasse um pouquinho para todos aqueles que estão nos acompanhando agora de qual é o seu trabalho enquanto sacerdote. Pois é, eu sou sacerdote da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, mas também membro de uma comunidade nova, internacional, que se chama Comunidade Emanuel, presente aqui no Brasil, em algumas cidades, sobretudo em Salvador, São Paulo e Porto Alegre. E eu, nesses meus quase 14 anos de sacerdócio, eu venho trabalhando há alguns anos já com a temática da família e da vida. Passei um tempo na Conferência Episcopal, né, na nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na Comissão para a Vida e a Família, como assessor, viajando pelo Brasil, atuando junto à pastoral familiar, mas não só, aos movimentos, serviços que atuam junto às nossas famílias e com as nossas famílias, né? Porque a família é a primeira protagonista disso tudo. E nos últimos 4 anos, aproximadamente, eu estou novamente em Salvador, onde eu já morei, onde eu fui pároco, trabalhei na periferia, numa paróquia muito bonita, fundada por São João Paulo II na década de 80, uma paróquia que se chama Nossa Senhora dos Alagados, batizada pelo próprio João Paulo II, e ali trabalhei, fui embora para a CNBB durante 4 anos e voltei para atuar junto à Seção Brasileira do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. Tem uma atuação ao mesmo tempo acadêmica, mas também muito pastoral, também com a pastoral familiar a nível nacional. E ali também trabalho na universidade como professor de teologia e professor num programa de mestrado e doutorado em família na sociedade contemporânea, reconhecido pelo MEC. Ou seja, estamos também bastante aí enfronhados nas pesquisas científicas na atualidade em relação à família, pesquisas de campo, teóricas, mas sempre com essa preocupação também de estar próximo às pessoas, que é um trabalho que eu faço, né? Com todo esse trabalho, com todas essas missões que a gente tem, ainda procuro tirar tempo para atender, para acolher aquelas pessoas que me pedem, né? Um aconselhamento, um atendimento e, na medida do possível, ajudar, né? a cuidar das relações familiares, né? Das relações no casamento, né? A ajudar com que isso possa continuar bem, avançar, apesar de tantos desafios, de tantas dificuldades e conflitos que podem existir, mas tentar ajudar para que isso não se dissolva tão facilmente, como às vezes acontece. Que bênção, Padre. O senhor sabe que com essa bagagem toda e principalmente por ser um homem cheio do Espírito Santo, é muito bom recebê-lo nesse dia em que nós tratamos essa temática. Como o senhor disse, os conflitos que sempre estarão presentes na família, com certeza, eles acabam, em muitos casos, até pequenos conflitos, sendo causa de dissolução. E o que o senhor nos falaria hoje
diante de toda essa caminhada, diante de tantas experiências que o senhor já vivenciou nessa área, o que o senhor nos falaria como um conselho de como cuidar da nossa família hoje? Então, acho que esse elemento, por exemplo, do conflito é algo que nós deveríamos repensar um pouco mais, não é? Por exemplo, porque o conflito sempre é visto somente no seu lado negativo, porque de fato causa desconforto, né? A gente não se sente bem quando há um conflito, uma tensão entre um familiar ou outro, entre o casal, ou entre pais e filhos também, que é muito comum, não é? E nós acabamos, por conta desse desconforto, do incômodo que traz um conflito, a gente às vezes não enfrenta o conflito em si, não vai buscar a raiz daquele conflito. E a gente evita os conflitos, obviamente, a gente busca superá-los também. Mas é importante a gente pensar que os conflitos podem ser, né, também um caminho de crescimento, também um meio para um crescimento maior, um amadurecimento, né, nas relações familiares, entre o casal, entre os pais e filhos também. Então, ver o conflito também não só como olhar assim, como algo destrutivo, mas o conflito pode ser também algo construtivo. Eu posso tentar enfrentar os conflitos de modo mais positivo, tentando buscar, para além dos sentimentos que eu tenho, de fato, que às vezes são ruins, quais são as causas desse conflito e tentar resolver aquelas causas, né? Ou seja, por exemplo, se como você evocava muito bem, muitos conflitos vêm de coisas, às vezes, até pequenas na casa, né? Porque um não ajudou, por exemplo, a cuidar da cozinha, a lavar os pratos, ficou tudo sobre a responsabilidade da mulher, né? O pai, os filhos deixam e vão lá fazer as suas coisas e a mulher fica sozinha, sobrecarregada, né? E aquilo acaba acumulando uma certa tensão, um desgosto, etc. E surge um conflito. Então, é tentar chegar num acordo e dizer, olha, qual é o problema? Por que eu estou assim tensa, não é? E entro em conflito com o meu marido, meus filhos? Talvez algo que a gente possa resolver. Vamos tentar todos ajudar, não é? E mudar um pouquinho essa situação. Isso é um exemplo pequeno, mas poderíamos pegar outros tantos exemplos, não é? Hoje, por exemplo, se aumenta a participação do pai no cuidado das crianças pequenas, não é? Antigamente, a mãe se delegava à mãe toda a responsabilidade. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, maior autonomia, o pai começa a cuidar, não é? Ontem à noite mesmo estava numa família, jantando com uma família amiga aqui em Campinas, um casal que eu acompanho há muitos anos, com filhos pequenos, os dois professores universitários, né? E chegando lá, quem eu vejo cuidando do filho menor? O pai. Né? Dando colo, fazendo dormir, enquanto a mãe cuidava de outras coisas. E assim ele vai fazendo. Ele disse para mim, olha, eu chego em casa, eu tenho que ajudar a minha esposa a cuidar das crianças, porque a gente precisa cooperar. E casamento é isso, né, padre? Com certeza. Um ajudando. Hoje de manhã, no programa da Maria do Rosário, ela dizia uma coisa muito interessante, que o casamento é feito de 3 pessoas, a esposa, o esposo e nosso Senhor Jesus Cristo. E eu achei muito bonito, porque quando a gente pega os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e entende que essa união, ela veio de Jesus e pega os ensinamentos para viver dentro do casamento como servir, isso é importantíssimo. Com certeza. Importantíssimo. Agora, o senhor falava que essa parte positiva dos conflitos, isso é fantástico, padre, é fantástico. E o senhor acha que é preciso que haja muita transparência dentro da família? Por exemplo, olha, eu sou o esposo, não estou gostando dessa situação. É melhor falar do que guardar para mim? Ou é melhor falar agora do que deixar que passe tanto tempo e às vezes falar só quando de fato o saco encheu de coisas negativas, né? Cada família, cada pessoa vai, digamos assim, percebendo um pouco o seu modo de agir, de funcionar, porque, para já, nós somos, cada um de nós, únicos, né? E depois, quando uma família se forma também, cria um espaço que nós chamamos aquele espaço relacional que é próprio àquela família. Então, aquele espaço relacional tem que ser cuidado. Então, cada um que está envolvido naquele espaço relacional deve procurar se questionar como eu, né, me dedico a esse espaço relacional, como eu cuido desse espaço relacional
E, nesse sentido, tentar perceber quais são as coisas que eu devo trazer à tona, de fato, que eu devo apresentar aos outros membros desse espaço relacional, não é? Aí me refiro, digamos, ao cônjuge, aos filhos que estão nesse espaço, quando tem os filhos, às vezes não tem os filhos, às vezes é um espaço relacional, digamos, onde a família, por exemplo, para citar alguns casos que experimentamos hoje na atualidade, só tem a mãe com os filhos e, às vezes, os avós que estão ali ajudando aquela mãe, ou até o pai, porque tem também na constituição daquilo que nós chamamos hoje das famílias monoparentais, né? Monoparentais. Monoparentais, ou seja, somente com o pai cuidando dos filhos ou somente com a mãe cuidando dos filhos, né? Então, ali tem um espaço relacional também. Então, ou seja, cada um que está envolvido no espaço relacional deve procurar se questionar, bom, eu devo trazer à tona essa questão para o bem do nosso relacionamento, para o bem a nossa comunhão relacional, ou isso é uma coisa insignificante que não vai mudar muito? Não é? Então, tudo aquilo que é dito tem que ser dito tendo em vista que antes haja uma reflexão, né, padre? Com certeza. A gente costuma dizer, tem aí um grupo, né, na área da sociologia e da sociologia da família que diz assim, é preciso trabalhar a reflexividade familiar. Olha só. A reflexividade familiar é um trabalho que cada um de nós faz ao longo da nossa vida. É claro, isso não se faz sozinho. Se faz no face a face com os outros, mas se faz muitas vezes também com a ajuda de outras famílias, às vezes de outros grupos, por isso é fundamental, é importantíssimo na atualidade, e sempre foi também, a colaboração entre famílias. E quando, por exemplo, há associações de famílias ou a igreja exerce um papel fundamental nesse ponto, nesse campo, quando propõe os nossos movimentos, né? Equipes de Nossa Senhora, o SCC, que é um serviço, a própria pastoral familiar, esses âmbitos, esses contextos contribuem muito para que as famílias se encontrem e ali ativem mais a sua reflexividade familiar, que é uma reflexividade também social da família e comunitária. Vai perceber o quanto a família é importante para si mesmo, mas também para a sociedade e para a comunidade. Comunidade que eu me refiro, a própria comunidade paroquial, mas a comunidade também é o bairro no qual eu moro, não é? A família também vai pensar mais o modo como ela pode se dedicar mais a cuidar daquele espaço do bairro, da rua. Então é importante a gente se questionar. Então, às vezes, algumas coisas eu posso e devo trazer, outras nem tanto. Porque, por exemplo, às vezes há uma discussão entre o marido e a mulher, ou entre os pais e filhos, eu gostaria que aquela imagenzinha ficasse aqui na casa. Aí o outro diz, não, mas eu gostaria que ficasse ali. Aí começa um conflito. Bom, isso talvez não seja um assunto a ser trazido assim para um debate. Exato. Ou os outros membros podem dizer, não, tá bom, tudo bem, vamos deixar aí pronto, a gente resolve o assunto. Agora, tem outros assuntos que são mais importantes e que podem desgastar a relação e o espaço relacional da família. Aí precisa ser trabalhado. Você sabe que diante do Padre Rafael vai surgindo tantas perguntas, tantas questões, que o tempo acaba sendo até curto. Por isso, se você também tem alguma pergunta, alguma temática que você gostaria que o Padre Rafael tratasse no programa de hoje, você pode mandar pelo WhatsApp ou você pode mandar ligando para cá. Participe. O Padre Rafael ficará conosco nesse bloco e no outro bloco. Padre, uma coisa que eu estava pensando em casa, esse assunto eu quero tocar com o Padre Rafael. Vamos lá. Esses dias eu lia uma frase que dizia assim, o celular, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Pois é. Como o senhor vê e o que o senhor tem a nos dizer acerca dessa questão? Porque a gente percebe que tem estragado tantas famílias. Inclusive neste momento a gente está com meu grupo de pesquisa lá na universidade, né, composto pelos nossos orientandos, mestrandos, doutorandos e outros também da graduação.
Nós estamos justamente começando um projeto de pesquisa para tentar assim mensurar, avaliar um pouquinho até que ponto o uso das novas tecnologias da comunicação, né, e das redes sociais trazem transformações que sejam positivas. Quais são as transformações positivas e as negativas nos relacionamentos familiares, não só conjugais, né, mas também conjugais. O nosso foco é um pouquinho mais a conjugalidade, é verdade, mas, como você acaba de colocar, é um grande questionamento na atualidade, né? Nós temos, de fato, muitos elementos que são positivos com a utilização do celular, não é? Ou seja, às vezes a gente quer se localizar rapidamente, passar uma mensagem rapidamente, que no passado precisava, às vezes, né, de você mandar um recado. Exato. Não é? Faleceu alguém da família, aí precisava mandar alguém, olha, vai lá levar o recado lá na casa que está lá na roça, lá no fundão lá, e aí as pessoas tinham que ir de cavalo, ou de bicicleta, depois chegar a moto pouco a pouco, ou carro, não é? Hoje, rapidamente, a gente se comunica. Então, nesse ponto também, eu tenho que pensar a qualidade da minha comunicação. A qualidade da comunicação, a qualidade da minha comunicação, para justamente que isso implique na qualidade da minha relação, tanto conjugal quanto familiar. Certo? Porque dessa qualidade da minha comunicação na conjugalidade e nas relações familiares, depende a satisfação também conjugal e familiar. Se não tem qualidade, não é, na comunicação, a satisfação também não vai existir ou vai ser menor. Não é? Isso, se a gente transpõe para os nossos relacionamentos cotidianos, as nossas conversas, tem algo parecido. Não é? Ou seja, quando eu estou conversando com alguém, eu já devo prestar atenção se eu, de fato, já devo ativar um pouquinho a minha reflexividade para ver se eu, de fato, estou prestando atenção. Ou se eu estou simplesmente ali presente, mas ausente ao mesmo tempo, com a cabeça em outra coisa. Exato. Não é? Se eu estou olhando para você ou se eu estou divagando e não prestando atenção com o ouvido interno, não esse ouvido externo, né? Mas o ouvido interno, eu presto atenção naquilo que você está me dizendo, que é um dado importantíssimo na família, né? A presença extremamente consciente e ativa, de uma escuta ativa no seio da família. Se eu tenho uma escuta ativa, que seja presencial ou que seja por meio das novas tecnologias, as coisas vão estar tranquilas. Agora, se eu não tenho presença ativa, uma escuta ativa e uma presença realmente de qualidade junto ao outro, pode ser quando eu estou falando com você ou pelo celular, a qualidade da comunicação não vai ser boa. Resumo, padre, a tecnologia em si ela é boa, agora tudo depende da forma como nós vamos utilizar. Ela pode ser boa, tudo depende da forma como nós a utilizamos. Perfeito, perfeito. E você? Tem alguma dúvida, tem alguma questão que você quer tratar? Padre Rafael, a conversa sobre o casamento, ela vai gerando na gente uma série de indagações, de situações. O senhor tem 14 anos de padre, né? Eu tenho 6 anos de padre. Chegando lá. Está chegando nos 14, tá? Eu fiz apenas 6 anos de padre, caminhando para 7. E em 6 anos, quantas coisas nesse tempo de pároco, eu já pude presenciar, eu já pude aconselhar. Então, conforme eu vou conversando com o senhor, essas coisas, elas vão vindo. E eu tenho certeza que também daqueles que estão nos assistindo. Mas nós vamos continuar no próximo bloco. A sua presença aqui é muito importante,